Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Eu queria te perguntar uma coisa. Você testa as suas soluções? Seus projetos têm testes unitários? Ou melhor, deixa eu reformular. O código que você produz, você testa antes ou depois que você faz? Hein? Bora conversar sobre isso. Eu vou te dar aqui algumas dicas de como você começar esse processo. Não é uma ciência exata, mas sempre é um jeito da gente começar. Ok? Bora lá! Antes de mais nada, claro, eu gostaria de convidá-los a fazer parte do Road to Agility. Se inscrevendo, curtindo, se você goste ou não, dê o like ou dislike, mas interaja comigo, me fale, né, de alguma maneira se você está gostando ou está faltando alguma coisa, se eu não estou sendo claro, como eu poderia, o que eu poderia explicar de forma mais clara, né, que eu terei o maior prazer em responder. Se inscrevendo, ative as notificações para que você seja avisado de novos vídeos e isso vai ajudar demais o canal a ganhar mais relevância e me incentivar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Ok? Bom, desculpem o barulho aí, esse ruído, mas está chovendo aqui, então eu espero que não atrapalhe demais o nosso vídeo de hoje. Voltando ao nosso tema, né, só para contextualizar, testar o que a gente desenvolve é sempre muito difícil porque depende do nosso método de projeto da solução. Alguns codificam enquanto pensam, outros pensam, fazem um fluxograma, fazem alguma coisa com papel, outros usam diagramas. Mas, em muitos casos, a gente acaba escrevendo o código antes de a gente escreve o código antes de testar, ou seja, antes de avaliar o que precisa ser testado. E em muitos casos, a gente também não visualiza todos os fluxos, então o teste acaba sendo complicado de se visualizar, né? Ou seja, a gente não consegue ver o que a gente vai testar até começar a identificar os fluxos e as condições, pré-condições e pós-condições dos cenários. E isso ainda vai depender dos requisitos, se eu participo da especificação, se eu participo das reuniões de análise. Então, assim, vários fatores dificultam ou influenciam no nosso processo de teste. Alguns dizem que testar depois de codificar não tem, é uma perda de tempo, ou seja, não faz muito sentido. Mas por que eles dizem isso? O problema é que a gente escrevendo testes e escrever o código para fazer o teste passar, ele impede que a gente escreva um teste para simular um cenário que a gente já mapeou como código. Então, o nosso teste acaba ficando mais suscetível a erros, né? Principalmente um teste que deveria ser simples e rápido, um teste unitário, ele acaba não cobrindo às vezes tudo o que seria interessante ser coberto. Então tá. Mas e como é que a gente começa esse tipo de... Como é que a gente começa a testar? Como é que se cria essa cultura? Bom, como eu sempre digo, né, os nossos pilares da agilidade, né, processos, pessoas e tecnologias. A gente vai ter que atuar nessas três frentes, porque a gente precisa mudar o nosso comportamento, a gente precisa estruturar o processo e a gente precisa ter as tecnologias apropriadas para que isso seja feito.
ou a gente vai precisar instrumentar o nosso stack, né, para que a gente possa fazer isso. Então tá, em termos de processo, é interessante que ou nós nos envolvamos no processo de especificação ou análise, né, de preferência, hoje a maioria das empresas já utilizam métodos ágeis, então a participação, a comunicação, ela já é incentivada. Então, é mais fácil de você participar do processo de especificação, conversar com o seu analista de requisitos, com o seu PO e conseguir ter um entendimento e se envolver mais nessa parte de análise. Por que eu falo se envolver? Porque às vezes as histórias vêm muito grandes ou muito pequenas e o ideal é que elas venham mais objetivas, te mostrando qual é o ator, qual é a funcionalidade, qual é o resultado esperado. Por que eu estou pegando esses 3 elementos? Porque esses 3 elementos, várias técnicas de especificação acabam, de forma geral, tendo esses 3 pontos como chaves para a definição do resultado que ela tem que entregar. Ou seja, quem fez o que fez e o que vai ser gerado disso aí. Né? O que eu espero? Se eu, Adriano, cadastro um usuário, eu espero ter um usuário cadastrado. Então, assim, o que eu preciso saber é quais são as características do Adriano que vai ser cadastrado, do usuário que vai ser cadastrado e quais são os valores que eu terei após esse cadastro. Quais são os formatos desses valores e tal, quais são os cenários e condições. A gente não tendo esse tipo de coisa, a gente perde transparência e perdendo transparência, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver com agilidade. A gente vai precisar tirar muita dúvida. E comunicação em excesso gera atrito e ruído. Não quer dizer que falando muito nós tenhamos agilidade. A gente precisa alinhar a comunicação com as tecnologias e com os processos de maneira a ter um fluxo de trabalho sem atrito. Né? E as formas que eu uso para resolver isso é um certo grau de padronização. Mas não é uma padronização para enforçar, é mais para direcionar. Ou seja, é mais uma questão de modelo que você pode mudar conforme o seu PO entender que é mais interessante fazer de outra maneira ou você mesmo, alguém do seu time, dentro do processo de melhoria continuada. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é identificar se a funcionalidade é de leitura ou escrita. Eu não gosto de pensar no CRUD, porque quando a gente pensa nas operações como um CRUD, a gente já visualiza ela como um todo. E nem sempre o usuário precisa de todas as operações de um CRUD ao mesmo tempo. Às vezes ele só precisa fazer a entrada de dados, ou ele só precisa consultar os dados. A entrada pode ser feita de outra forma que não por uma interface desenvolvida por você. Então, no momento que eu separo em leitura e escrita, eu consigo agrupar os meus fluxos principais. Tendo os fluxos principais, o que são os fluxos principais? São aqueles que me geram, no caso do exemplo que eu dei, o Adriano quer cadastrar um usuário. Tá. O que é um usuário válido para eu cadastrar? Então, esse cara, ele vai ter uma série de pré-condições e ele vai ter propriedades que precisam receber valores específicos. Lembram dos nossos vídeos de modelagem de domínio rico? Então, a estrutura desses objetos, no caso do usuário, por exemplo, o nome completo vai ter tamanho ou não, data de nascimento, tem uma data de início ou não, estado civil e outras informações que porventura estejam presentes no cadastro do seu usuário, vão fazer parte aí desse objeto e terão regras para definir o formato do dado a ser aceito por ela.
Então, assim, no momento que você identifica as condições básicas primárias para que esse dado seja cadastrado, você já consegue definir quais fluxos e o tamanho dos fluxos a serem implementados, e você já consegue saber também qual é o mínimo da funcionalidade que atenderia para o usuário já começar a usar, ou seja, o que já agrega valor para ele, de maneira que você já pode gerar dinheiro com essa funcionalidade. Ela já agrega valor para o negócio dele. Uma vez que você definiu, identificou os fluxos principais, aí você pode seguir e complementando com as condições secundárias ou fluxos secundários que vão deixar esse cadastro mais rico, pegando informações do tipo, o usuário tem 2 salários, tem 2 empregos, tem 2 endereços, enfim, são casos que eles complementam a situação que era padrão do usuário da sua funcionalidade. Ok. Eu estruturei em termos de processo, ou seja, se eu já tenho, eu já consigo visualizar a minha funcionalidade com leitura e escrita. E quando eu tenho os cenários principais, eu não preciso definir todos, né? O PO pode conversar com os especialistas no domínio e trazer esses cenários, e eles podem ser, digamos, detalhados no futuro. E esse detalhamento, como é que ele pode ser para te ajudar no projeto dos seus testes? Incluindo exemplos, né? Então, por que eu falei ali na estrutura do usuário, na estrutura válida do usuário? Porque é fácil para um especialista de domínio te dar um exemplo de usuário válido. Qual é o mínimo usuário válido cadastrado no seu sistema? E esses parâmetros ou essa estrutura define exatamente os valores que você vai usar no teste. Então, com isso, você já consegue escrever um teste que receba os dados desse usuário, que ele está te dando os exemplos de valores, e você escrever um teste falhando dessa operação. Você pode criar um serviço de cadastro de usuário que receba esse parâmetro e faça, no caso ali, as verificações de validade de acordo com os tipos daquele exemplo, né? E você já validar as regras de negócio desse cenário antes de implementar efetivamente o seu código. Ou seja, você pode materializar o seu teste com base nos exemplos. Então, assim, olha o valor disso. Mas é difícil você criar uma especificação baseada em exemplo. Ela, apesar de parecer simples, mas ela é bem difícil, porque o nosso processo de especificação pode não estar alinhado com esse tipo de método. O tipo de entrevista pode coletar muito mais informações do que eventualmente seria necessário. Por isso que eu falo, alinhar sempre com base nos 3 pilares. Processo, pessoas, tecnologia, comunicação, organização e instrumentação para a execução. Agilidade é isso. Agile é método. Agile é um conjunto de técnicas, mas agilidade não define o processo. O processo é com você. Ele traz ferramentas e te estimula a trabalhar mentalmente formas de você melhorar o seu ambiente de trabalho de forma que consiga ser mais produtivo. Tá? Bom, eu vou deixar 3 referências aqui e a gente vai voltar a conversar disso talvez na quinta-feira. Né? Eu vou colocar no card aí embaixo, né? O livro Specifications by Example, Behavior Driven Development e Cucumber. Por quê? O Cucumber é uma sintaxe simplificada para que você especifique em forma de
cenários executáveis, ou seja, você já modela o seu processo de especificação seguindo num vocabulário estruturado, ou seja, num fluxo estruturado que pode ser usado pelos testers, pelos desenvolvedores e o seu usuário consegue visualizar. O BDD ele fala um pouco mais da organização das reuniões, ou seja, as pessoas que podem fazer parte, e ele traz os testes de aceitação que vão usar esses parâmetros que surgem a partir dos exemplos que você vai selecionar para os seus ciclos de desenvolvimento ou sprints, como você quiser chamar, né? E o Specifications by Examples, ele te propõe uma forma mais simples e mais objetiva de você definir as suas especificações. Ok? Bom, eu acho que hoje era isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e eu espero que este seja o ponto de partida para você começar a conseguir escrever os seus testes antes de desenvolver as funcionalidades, automatizando um teste de cada vez. Ok? Então tá, valeu pessoal!